Shem Shabbat. Amém. Shalom Aleichem. É um imenso prazer estar com você mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Diz a Escritura: o meu povo pereceu, porque faltou-lhe conhecimento. Que seja a nossa premissa e pela misericórdia de Deus nos seja concedida a graça do aprendizado. Que desenvolvamos em nós o interesse pelas coisas de Deus e pelo conhecimento daquilo que Ele reserva para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, para a nossa saúde espiritual. A paraxá dessa semana, traz tema importante e interessante para nosso aprendizado. Está no livro de Êxodo, a partir do capítulo 10 até o capítulo 13, falando das 3 últimas pragas, falando da resistência do faraó em libertar o nosso povo das garras da escravitude, também falando do Cordeiro Pascal e, finalmente, da ordem do faraó e de seus súditos para que Israel finalmente deixe as terras do Egito. Começando nossa leitura de hoje, no livro de Êxodo, capítulo 10, os 3 primeiros versos dizem assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração, e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. É muito interessante esse conceito de redenção, esse conceito de liberdade. A demanda de Deus sobre o faraó, através de Moisés, consistia na liberdade do povo em uma redenção com finalidade: para que me sirva. O que isso nos ensina? Para servir a Deus é necessário sair do Egito. Mas o que representa sair do Egito? Nós temos entendido que o Egito não somente escravizou o povo de Israel, mas também serviu ao povo de Israel naquilo que se fazia necessário para o amadurecimento, para a purificação, para a moldagem dos filhos de Abraão. Isso já está no início do livro de Shemot, quando falamos dos nomes dos filhos de Israel. Nome, aliás, algo muito importante que define a essência de uma pessoa, tão importante que Deus, ao formar o homem do pó da terra, providenciou de imediato um nome para ele quando soprou em suas narinas o fôlego de vida, Neshama. Igualmente mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de uma multidão, o nome de Sarai para Sara, o nome de Jacó para Israel, trazendo dentro do conceito israelita a importância da identidade e de propósito de uma pessoa que busca servir a Deus. Aquilo que a pessoa outrora ela era e aquilo que a pessoa no presente se transformara de acordo com a ação de Deus. E aqui Deus diz: Deixa meu povo ir para que me sirva. Quantas pessoas estão ou vivem aprisionadas nos conceitos do Egito, se apegam aos melões, se apegam à carne, se apegam ao que eles entendem por liberdade concedida pela teoria egípcia, pelos ensinos egípcios, e acaba perdendo a oportunidade de encontrar a redenção para servir a Deus. São muitas pessoas, muitas. Ainda o livro de Êxodo, no capítulo 11, verso 1, diz assim:
E disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, e depois vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Quando vos deixar ir totalmente. Qual palavra diferente e que te chama a atenção nesse verso? Ir totalmente. Quantas pessoas se propõem em servir a Deus, mas não deixam totalmente aquilo que construíram na vida de outrora, na vida maculada, na vida preenchida com delitos. O apego às coisas que não agradam a Deus, em detrimento da necessidade de servi-lo, acabam por não gerar uma liberdade plena e desejada por Deus ao homem que busca servi-lo. E nesse verso nos é dito: deixar ir totalmente. Você se considera totalmente livre do Egito e dos seus conceitos e plenamente adequado, apropriado, santificado para servir ao Eterno nos moldes que Ele determina? Porque a liberdade veio ao povo de Israel, posteriormente às pragas, mediante a outorga da Torá. Quantas pessoas dizem: os mandamentos de Deus são pesados, nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. No entanto, depois de ter alcançado a redenção e ter sido escravizado nas terras do Egito por 400 anos, já previsto em Gênesis capítulo 15, quando Deus falou a Abraão, o que Deus entrega pelas mãos de Moisés ao seu povo, oriundo de Abraão, são as tábuas com os mandamentos. Você já parou para pensar nisso? Que esse conceito de jugo, de peso, de dificuldade em obedecer o que Deus determina, pode estar trabalhando justamente contra a sua liberdade total de um domínio de Faraó? Reflita nisso. A palavra de Deus ainda traz mais ensino. No capítulo 12 de Êxodo, verso 2 diz assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, compartilhar, conforme o número das almas, conforme o seu comer, fareis a conta do cordeiro. Cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. A última das pragas prevista por Deus e anunciada ao faraó fazia referência à morte dos primogênitos. Mas os primogênitos dos israelitas não morreriam. E nessa ocasião, sendo chamado por Deus o primeiro dos meses, no dia 14 para 15 de Nissan, o povo de Israel, com mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, deixariam aquelas terras. Mas antes de deixar, eles comeriam a carne do cordeiro sem mácula e sem ruga. Mais ainda, a morte de seus filhos primogênitos não ocorreria, porque eles passariam o sangue do cordeiro na verga da porta. E quando o anjo da morte passasse, ele saltaria, daí o termo Passover, passar sobre, Pessar, pularia aquela casa, e o primogênito que ali estivesse, filho do israelita, seria preservado em vida. Aquele sangue já apontava para um sangue que preserva a vida de todos os filhos de Abraão. O sangue de Yeshua, nosso cordeiro. Era necessário ter em mente o que verdadeiramente traria não somente a redenção, mas a expiação do povo de Israel, que fora moldado nas terras do Egito por 4 séculos.
Aquele dia seria memorial entre os filhos de Israel e até hoje o é. No dia 14 de Nissan, todo filho de Abraão, o religioso, o israelita, celebra Pêssar e se lembra da redenção do sangue na ombreira da porta, trazendo à memória em gratidão a vida preservada de seus filhos primogênitos. Agora, algo interessante que nos fala o apóstolo Paulo a esse respeito, está na carta de Coríntios, no capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o Mashiach, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A semelhança do cordeiro sem mácula e sem rugas, e Yeshua se entregou por nós. Ele representa a nossa redenção, ele representa a nossa expiação. É por isso que todo israelita fiel a Deus e cumpridor da Torá, no dia 14 de Nissan, uma vez ao ano, e não todo mês, toda semana, celebra Pêssar. E uma vez ao ano, conforme diretrizes da Brit Hadashah, celebra o que aí fora se conhece por Santa Ceia. Por quê? Yeshua morreu em 14 de Nissan, uma quarta-feira, havendo ressuscitado depois de 3 dias e 3 noites, ao final do Shabat. Ele representa o cordeiro imolado nos dias do Egito e que trouxe redenção, liberdade e salvação aos filhos de Abraão. Você celebra Pêssar em 14 de Nissan? É em memória aos filhos de Israel e a sua redenção, ao trabalho de Moisés e a misericórdia de Deus. Você celebra o que Yeshua determinou como o Seder ou a ceia em 14 de Nissan, relembrando a morte do Cordeiro numa quarta-feira e a sua ressurreição no final do Shabat? Porque outros ensinos diferentes existem, mas não apontam para o Yeshua israelita, descendente dos lombos de Davi e prometido para assentar-se no trono deste rei na sua volta. Tenha isso em mente. O Egito, ou a passagem do Êxodo, representa muito mais do que a redenção do israelita. Representa a liberdade, expiação e a vida que alcançamos nos méritos de Yeshua, o judeu. Obrigado pelo seu carinho e pelas suas preces. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade.